Saudações, nobre ouvinte. Hoje é dia 24 de abril de 2020. São exatamente 8h11 no horário de Brasília. Meu nome é Eric Rossato e apresento o programa de hoje, a quarta edição do Legiocast, o programa semanal da Legião da Santa Cruz, o primeiro podcast católico nacionalista do Brasil, comprometidos exclusiva e integralmente com a nação e com o catolicismo. O tema de hoje é a geopolítica no pós-coronavírus. E para discutir esse assunto hoje, tenho na minha presença o professor Rafael Queiroz, historiador pela Universidade do Rio de Janeiro, e já tendo desenvolvido pesquisas na área das relações internacionais. Muito boa noite, Rafael. Boa noite a todos, viva Cristo Rei. Nos acompanha também hoje Matheus Holtz, geógrafo e mestrando em geografia pela Universidade Federal de São Carlos, desenvolve pesquisas no âmbito da geopolítica do Oriente Médio. Boa noite, Matheus. Muito boa noite a você, ao Rafael, um abraço ao nosso ouvinte, muito contente de estar aqui novamente no Pois bem, há um consenso de que o mundo político e econômico no pós-coronavírus não será mais o mesmo. E os principais países em evidência nesse momento são os Estados Unidos e a China. Professor Queiroz, como o senhor enxerga esse embate político entre as nações? Bem, Eric, temos muita coisa para falar aqui hoje. Queria fazer uma apresentação de algumas questões que eu considero que vão se tornar decisivas daqui para frente contra desse cenário que foi aberto pelo coronavírus. Que cenário é esse? É um cenário de crise de oferta e demanda. As economias foram severamente contraídas, elas vão precisar voltar a crescer. E nós temos visto nos últimos dias discurso vem do Donald Trump, discurso que tenta encetar uma ideia de acerto de contas contra a China por conta do corona. Né? Trump está tentando fazer com que a opinião pública mundial, a comunidade internacional, compre esse discurso. Alguns países já se manifestaram simpáticos a esse discurso, entre eles a Austrália. O Macron também deu sinais positivos a esse discurso. E parece que a Rússia também começa a dar sinalizações de afastamento em relação à China e aproximação dos Estados Unidos. Então, o que nós poderíamos concluir disso tudo? Né? Eu penso que das vias para a retomada do crescimento econômico, nesse cenário que nós estamos, levando em consideração outros cenários históricos, onde nós já tivemos crises desse naipe, é que nós vamos ter um neobelicismo, uma nova corrida armamentista a partir de agora. Tá? E esse discurso do Trump, ao meu ver, é um discurso que não vai levar a uma ação efetiva contra a China, no sentido de indenização à China e etc., vai levar a uma ampliação dessa corrida armamentista, ou seja, servir de base para justificar um novo belicismo, tá? E encontrará também na China eco. Não sei se os senhores têm acompanhado. A China, se eu não me engano, essa semana ou na semana passada, ela lançou um novo porta-avião, tá? E ameaça mudar o status quo naval. A China vem investindo pesado nessa área, me parece que isso vai ser o mote daqui para frente. Estava a ver que o governo chinês está planejando retomar o crescimento através da construção civil e da construção naval. A construção civil se valendo de novas formas de material, ou seja, uma construção civil voltada para um padrão ecologicamente correto, que você vai estimular a produção de novos materiais, novas tecnologias, vai estimular a pesquisa, ou seja, você vai fazer um crescimento de toda a economia em virtude dessa política de construção civil via padrão ecologicamente correto. E envolvido nisso, né, o projeto também naval da China tem tudo aí para ser o motor de retomada do crescimento nesse momento de crise
causada pelo coronavírus. Então, essa é a primeira pontuação que eu queria fazer. Tem outras, depois a gente vai falando. Muito bem colocado. O senhor Matheus Holtz, quais são os seus apontamentos sobre os rumos desse país? Bem, os cenários conjecturados e bastante plausíveis de fechamento dos estados, de volta ao protecionismo, de normas de imigração mais duras, e controle das atividades econômicas das empresas nacionais no estrangeiro, na verdade não são nenhuma novidade e não são fruto específico da crise de coronavírus. Tomando como exemplo as relações entre Washington e Pequim, ainda em campanha, desde 2016, o Trump já tinha alertado para o perigo da globalização desenfreada, né, cujo fruto seria justamente a desindustrialização do parque estadunidense. Como mitigação, o candidato propôs a retirada do país, né, do Tratado de Comércio Transpacífico, a renegociação das condições do NAFTA e sanções econômicas impostas, né, taxações à China. Nesse momento, muitos analistas superestimaram o poder do capital, ao crerem que o Tesouro Nacional e a influência dos empresários e dirigentes econômicos superglobalizados iriam frear as intenções de Trump. Nós notamos, portanto, uma sobreposição da política e do Estado sobre o capital, justamente colocando a China como inimiga nacional a longo prazo. Desde 1990, há uma espécie de simbiose entre Washington e as multinacionais, sobretudo com o papel de exportarem um modelo liberal de economia e um modo de consumo americano. A China, nesse período, era vista como uma aliada, por já umas 2 décadas, né, ter se apresentado ao comércio internacional. No entanto, a China se tornou rival ao passo em que aumentou a renda per capita da população, em cerca de 10 anos, 12 anos, de $900 por ano para cerca de $10 mil por ano. Evidentemente, aqui se deixa de lado qualquer crítica, concentração massiva de renda que existe no país, apenas servindo aí para nossa comparação bruta, né? E como que a China alcançou isso? Primeiro, se apropriando da tecnologia através de transferência obrigatória das empresas instaladas no país e modernizando o seu parque industrial e tecnológico, né, de modo intersetorial, vamos dizer assim, não focalizando apenas em apenas um setor da economia e da produção. Já em 2015, a China intentou ditar as regras do comércio na Ásia através das relações do Pacífico. E o Obama, né, já tinha se posicionado totalmente contra isso, o que mostra que preservar o patrimônio, a posição dos Estados Unidos é uma política de Estado. A China, ao mesmo tempo, modernizou muito a Maria, tal como o Rafael já tinha dito, né, adiantado, e hoje controla aí cerca de 42 portos em mais de, se não me engano, em mais de 30 países, 34 países ao redor do globo, seja construindo portos, seja comprando portos ou através de alguns sistemas de concordato. Nesse período, um estudioso de relações internacionais, bastante realista e até prestigiado, é o John Mearsheimer, né, eu pronunciei errado, propôs as seguintes medidas para os Estados Unidos: a redução das importações chinesas, a exclusão de empresas chinesas de setores de tecnologia de ponta presentes nos Estados Unidos, a contestação das reivindicações territoriais de Pequim na porção setentrional do Mar Chinês, um controle rígido da migração chinesa, sobretudo de cientistas, pesquisadores, pós-graduandos, para evitar justamente o vazamento de informação, né? E com isso, o primeiro setor a ser regulamentado foi de comunicação, ao contrário do que ocorreu no Brasil, né, onde a nossa empresa estatal hoje tem relações, vamos dizer assim, íntimas com uma empresa de comunicação estatal chinesa. Pelo contrário, nos Estados Unidos, qualquer empresa americana que queira ter qualquer relação comercial com empresas chinesas nesse setor de comunicação tem que ter uma autorização particular do governo federal. Todas essas dificuldades, né, evidentemente, desestimulam essa aproximação e visam também, de certa forma, cortar
parte da renda que é destinada a essas empresas chinesas. Qual que é a intenção dos Estados Unidos com isso? Desmontar as cadeias de produção e consumo transnacionais, né, que incluem cada vez mais a indústria de Pequim, né, a economia chinesa. Outro movimento interessante foi a guerra às empresas chamadas, né, empresas antipatrióticas, que o Trump nomeou assim, né, que se deslocaram suas plantas dos Estados Unidos para a China, né. Isso é um claro discurso nacionalista, protecionista, que visa justamente o desenvolvimento econômico do próprio país. Como resultado, né, isso se esperava e de fato ocorreu, foi uma movimentação dessas empresas para países concorrentes dos chineses. Então, Índia, Vietnã e Bangladesh, por exemplo, receberam muitas dessas plantas americanas a fim de dividir, de certa forma, né, a renda dos chineses e o seu poder econômico, né, aumentando o número de países, né, a importância dos países cuja produção se assenta também sobre um trabalho semi-escravo, né. Há, porém, também o intuito de trazer parte dessas plantas para os Estados Unidos. Me lembro que o Trump nomeou justamente a Apple, né, que é uma gigante da área dos eletroeletrônicos, e a Nike, do setor de vestuário, de calçados. Mas para isso ser necessário, não me lembro se isso daí de fato se concretizou, mas ser necessários não só a influência do presidente, mas incentivos financeiros maciços, né, para que não fosse compensado, né, a margem de lucro menor que essas empresas teriam na América. As medidas do governo funcionaram também nos contra-incentivos, né? Ou seja, metade das produções importadas por empresas americanas diretamente das suas filiais na China tiveram uma taxa de 25%, né? O que de certa forma desestimula, né, qualquer empresa de manter relações, né, entre as suas plantas, né, na China e nos Estados Unidos, e vai obviamente forçar elas a sair do país. Isso revela já um cenário anterior, um prelúdio dessa tensão entre capital internacionalizado e o Estado, enquanto um gerenciador dos interesses nacionais. Concluindo só essa primeira fala, se a gente tomar, né, na definição de Brodel, por exemplo, o capitalismo como estágio superior das atividades econômicas, cujos maiores lucros são fruto do comércio de longa distância, a despeito das fronteiras nacionais, nós temos duas alas que foram postas em xeque com esses fatos, que estão se lastrando até hoje. Primeiro, os liberais, pois a hipótese de que a interferência da economia globalizada, ou melhor, a interdependência dessa economia globalizada, criaria uma situação irreversível de relações internacionais. Isso tudo caiu por terra. Né? Por isso, o governo americano, através de canetadas, conseguiu reverter parcialmente e gradativamente, continua revertendo esse cenário. Em segundo lugar, a ala marxista, que tinham previsto a imersão de uma classe dominante, capitalista, totalmente transnacional, cujas forças seriam imbatíveis, e isso também não se concretizou. Né? Apenas para ilustração, vou citar alguns dados sobre a China e Estados Unidos, e eu vou acessar nos comentários sobre esse primeiro ponto. O Rafael acho que pode complementar depois sobre alguns aspectos da economia global, né, da valorização, inclusive, da moeda norte-americana. Mas só vou, para ilustrar qual vai ser o desafio dos estados, a Bolsa Chinesa, franca queda, né? O país comprou 20 milhões de toneladas de grãos dos Estados Unidos na última semana, a produção industrial chinesa caiu 13,5%, as compras de varejo caíram 20%, o investimento no país em capital imobilizado, né, em ativos fixos, caiu 24,5%. Para isso, o país prepara um pacote, né, de alavancagem da economia que prevê aí um crescimento né, vamos dizer assim, de 6%. Mas aí alguns órgãos internacionais sugerem um crescimento aí de 1% a 4%, acho 6% um número muito otimista, já que o país depende muito das exportações ao Ocidente, né, que na sua maioria vai estar composto por países quebrados.
Sobre os Estados Unidos, o desemprego cresceu de 3,5% da população, em março foi para 4,4% e hoje está em quase 10%. Né? Um primeiro pacote de 2 trilhões de dólares foi liberado para o financiamento dessas empresas nacionais. E há poucos dias, mais um pacote de 500 bilhões, que é o quarto pacote, foi liberado especificamente para empresas pequenas dos Estados Unidos, nacionais, para o custeamento de hospitais e para a ciência, laboratórios de pesquisa para achar alguma cura, vacina para o coronavírus. E, ao mesmo tempo, se propõe um alívio fiscal e ajuda aos estados norte-americanos, né? Quanto também se planeja aí obras de infraestrutura para fazer girar a economia nos próximos anos. Por fim, né, de forma bastante irônica e até paradoxal, um dos marcos da globalização, que é o que a gente tem vivido hoje, reside na disputa entre dois nacionalismos, o chinês e o estadunidense. Muito bem colocado, senhor Holtz. E, professor Queiroz, o senhor tem algum comentário sobre esse cenário futuro? Sim, eu queria continuar aqui falando sobre esse aspecto militar, né? E antes disso, fazer um comentário aqui do que o Holtz falou. Fato, né? A China vai ficar bem prejudicada porque o Ocidente é o seu principal mercado consumidor, notadamente Estados Unidos. Existe um historiador, o El Ferguson, fala hoje já da chimérica. Estados Unidos e China são simbióticos, né? Os Estados Unidos é o maior mercado consumidor e a China é o maior mercado produtor. Como o Holtz bem colocou, isso vai começar a fazer água. A gente vai ver aí, por um lado, os Estados Unidos buscando proteger ao máximo a sua produção, para que ela seja alavancada e, sim, a sua economia cresça. E, do outro lado, a China tentando manter-se como a grande fornecedora dos insumos, né, e das mercadorias aí no mundo. Só queria perguntar ao Holtz, ele falou de Brodel, é o Fernando Brodel, o historiador? Exatamente. Né? Fernando Brodel. Eu tive contato com ele durante a graduação, nas disciplinas de geopolítica, organização do espaço, sobre a questão das redes econômicas, sociais, era a ele que eu me referia. Sim. O Brodel é a linha da história geográfica. Muito bem. E eu me dirijo agora ao professor Queiroz novamente, e eu pergunto como é que o senhor enxerga o papel da diplomacia brasileira, sobretudo baseado nas últimas falas do Ernesto Araújo, nesses novos tempos. Bom, esse aí era até um tópico lá para o final, mas a gente pode falar já agora, sem problema. O Ernesto Araújo é um imbecil completo, com todo respeito. Se é que é possível ter respeito a ele. Em primeiro lugar, porque o texto dele sobre o comunavírus, né, é completamente disparatado. Por quê? Ele começa partindo aí do Zizek, a voz Zizek, que é um socialista alternativo que é muito conhecido aí no mundo ocidental, né? O Zizek fala de uma possibilidade de um movimento do coronavírus para instaurar o comunismo a partir da solidariedade global, né? O socialismo se tornaria alternativo a partir disso. Vai ser preciso uma maior solidariedade global. Então, consequentemente, você cria uma evolução natural do mundo para o comunismo. O problema é saber o seguinte: como que esse socialismo vai se tornar alternativo? Essa revolução comunista, a partir de onde? Você não tem mais um proletariado, está todo mundo desempregado, né? O Marx pensou a revolução a partir de um proletariado. Então, nós pensamos, que socialismo é esse? Né? A gente sabe que o Olavo de Carvalho considera que o comunismo pode se tornar o seu contrário e continuar sendo comunismo. Né? E a mente do Ernesto Araújo é rodada pelo Olavo, então a gente não pode esperar dele um critério, uma conceituação rígida e rigorosa de comunismo.
Ah, enfim, e ele vem depois falando sobre o OMS, né? A questão toda é a seguinte: o OMS, ela não é um órgão comunista, ela é um órgão global que está ligado à ONU. Ela não tem poder de vigiar e punir, ela não tem um exército, ela não tem como impor sanção aos países. Não tem como fazer isso a ONU, através do Conselho de Segurança, mas tem que ter um consenso entre os países membros do Conselho de Segurança. E muitas decisões da ONU dependem da Assembleia Geral, né? E a ONU também não tem exército, depende de países membros. Por exemplo, quando o Brasil mandou dar para o Haiti, como são de paz da ONU, a ONU não tem exército. Assim, a ONU é um árbitro global, né? Ela não é ainda governo global, governo globalista que domina todo mundo. E mesmo que fosse, isso não seria comunismo, mas centralismo globalista. Assim, o Ernesto Araújo é um cara que não sabe do que fala. E quando ele fala de comunavírus, ele esquece, sobremaneira, que os países que menos seguem hoje a OMS em matéria de coronavírus são 3 países socialistas: Turcomenistão, Bielorrússia e Nicarágua. Um desses países fez isolamento social. E são países socialistas. Então isso desmonta completamente esse discurso doido dele de que as medidas relativas ao coronavírus são medidas socialistas. É uma imbecilidade completa isso aí. Pois bem, nos afastando agora dessas perspectivas olavéticas, que eu não sei se podem ser definidas como idiotice ou mau caratismo, ou os dois praticamente. Misto, né? Qual que o senhor acha que serão as novas configurações do Fundo Monetário Internacional e o Sistema de Reserva Federal americano nesse novo período pós-coronavírus? Assim, muito importante, né? Porque nós estamos vendo aí a ação do governo americano de torneira aberta. O primeiro ponto a destacar, ao meu ver, é que você vai ter uma forte desvalorização real ante o dólar. Isso somado ao coronavírus, somado também à crise institucional que a gente está vivendo hoje. O Brasil, eu acho que é o país menos equipado para enfrentar isso. Então, eu acho que o impacto inicial aqui no nosso país é isso, na flutuação da nossa moeda ante o dólar. Tá? Agora, assim, do ponto de vista amplo, né, mais geral, mais global, né, de política econômica nível globo, o Fed ele aponta para um acesso de dólares aos países emergentes. Porque o grande desafio desse momento agora, do coronavírus, é você manter linhas de crédito abertas para a economia não parar. O dinheiro é como se fosse o sangue circulando dentro do sistema orgânico, né? No caso, o sistema seria o sistema econômico. Então, você garantir o crédito é fundamental. O que o Fed fez? O Fed comprou 1,2 trilhão de dólares em títulos, o que é uma operação magnífica em termos históricos, nunca houve isso antes. E ele entrou em novos mercados. O Fed, antes, atuava como um banco central americano, né, regulando ali a economia dos Estados Unidos. É importante também lembrar que o Fed ele é um banco semi-estatal, ele é uma mistura, né? Ele é privado e estatal ao mesmo tempo. É como o nosso Banco Central, que é estatal. Então, ele vai aparecer agora como um banco de fomento, inclusive, a pequenos negócios, a empresa. Então, ele vai ampliar o seu poder a nível Estados Unidos e certamente a nível mundo. Por quê? O Congresso dos Estados Unidos acaba de liberar 4 trilhões para o Fed injetar na economia. Evidentemente que esse dinheiro não vai ser injetado apenas na economia americana, vai ser injetado também em países, tá? Estão vinculados aí a esse eixo, né, americano. Só para vocês verem a discrepância, né? A China, ela tomou medidas de fomento através do seu Banco do Povo, o montante de 242 bilhões de dólares, ou seja, muito menos do que o Fed está fazendo. O Fed injetou 4 trilhões. A gente tem que lembrar que o dólar é a moeda lastro no mundo.
a moeda que lastreia. As moedas é a moeda que todo mundo usa para fazer negócio. E à medida que o Fed lança grande quantidade de moeda, dólar no mercado, né, ele vai aparecendo aí como o grande fomentador do processo financeiro que a economia vai precisar ter agora nesse momento. Isso pode trazer um fortalecimento enorme, né, do dólar. Isso quebra algumas estratégias que sejam. A China ela vinha tentando diminuir a sua dependência do dólar, vinha vendendo dólares e tal, né? A Rússia também vinha fazendo isso. Ela vinha fazendo negócio em rublos. Ela fez uma venda grande de material bélico para a Índia em rublos, tá? Então, assim, você pega um montante de dólares que o Fed liberou e o fato do Fed estar sendo redesenhado, tá? O montante que a China liberou, o Banco do Povo, né? A China liberou, e você vê que até uma discrepância enorme, até porque, né, o Banco do Povo da China não pode criar dólares. Ele tem esse poder de criar dólares. Uma coisa também interessante, né, que está acontecendo, se o pessoal está percebendo, é que o Fed comprou 1,2 tri em títulos, exatamente o valor que os congressistas dos Estados Unidos estão pedindo que a China pague pelo coronavírus. Quer dizer, o que os congressistas dos Estados Unidos querem? Querem que a China, que tem grande quantidade de títulos americanos, nesse valor de 1,2 tri, interessante, né? Um valor de 1,2 tri, a China pague a emissão desses títulos. Ou seja, isso aí, obviamente, vai criar uma celeuma entre os dois estados, os países, que podem gerar um clima, aquele clima que a gente fala de belicismo, né? Ampliado. Eu queria aqui também fazer duas pontuações finais sobre essa questão econômica e também ligando essa questão à questão militar. É o seguinte, nós estamos vendo aí duas estratégias no campo econômico. Os Estados Unidos vai tentar puxar a economia mundial via finanças, né? Porque os Estados Unidos é o grande centro financeiro do mundo, Wall Street, etc. Isso vai ser reforçado ainda mais pelo coronavírus. A China vai tentar puxar via oferta, né, produção e infraestrutura. O grande desafio da China agora vai ser justamente ela manter a cadeia produtiva íntegra, porque a cadeia produtiva foi quebrada. E já tem muitos países querendo que fazer substituição de importação, está com dificuldade de conseguir fazer negócio, insumo médico com a China, né? O Brasil mesmo teve dificuldade. Você vai ter a China aí tentando manter-se nessa condição fornecedora de mercadoria, né? De mercado, todo mundo, e os Estados Unidos reforçando esse papel financeiro como o sistema sanguíneo da economia global. Só para finalizar, só vocês desculpa aí um pouco de paciência, já finaliza aqui essa parte. Eu estava falando aqui da questão da corrida armamentista como uma saída para a crise, né? E parece mesmo que é o que vai acontecer, tá? Eu indiquei que a China lançou agora um novo porta-aviões, né? E que temos que lembrar também do seguinte: está havendo uma retomada do plano de defesa antimíssil global dos Estados Unidos. Seria um plano de armas no espaço, ou seja, isso vem de encontro diretamente no que o Rhodes falou sobre os Estados Unidos buscando proteger sua produção, buscando voltar a ter uma primazia no campo econômico, tentando diminuir o poder da China. Ou seja, você vai, junto com esse projeto econômico, ter também um projeto militar espacial, né? Uma nova guerra nas estrelas. Esse projeto de armas no espaço envolve o monitoramento de mísseis via espaço, através de drones equipados com mísseis na órbita terrestre. Olha só como isso é importante de discutir, porque isso aqui põe em risco o mundo inteiro. Esse sistema ele é baseado, né, no PGS. PGS significa Prompt Global Strike. É um sistema que permite atacar qualquer alvo no planeta em 60 minutos, através de drones posicionados na órbita da Terra. Tá? Evidentemente que os Estados Unidos agora têm a chance de levar isso adiante
Porque o Trump, com esse discurso de, olha, a China é culpada, a China está nos ameaçando, vamos investir novamente em armamento, ele poderá conseguir sucesso, e sobretudo se ele vier a ser reeleito, dado o seguinte, a gente sabe que nos últimos anos os Estados Unidos sofreu aí uma pressão da opinião pública para a retirada de soldados do Iraque, Afeganistão, né? Agora nós poderemos ver uma nova ofensiva militar americana nesse campo, do armamentismo espacial, vamos dizer assim, com a aplicação desse sistema PGS. Segundo especialistas, né, esse sistema destrói o atual equilíbrio de forças e ele se baseia naquilo que nós chamamos de barras de Deus, são armas cinéticas, baseadas em barras de tungstênio, tá? De 5 a 10 metros de comprimento, e que tem um impacto de 12 toneladas de TNT. Quer dizer, é uma arma bastante letal. Tá? A Rússia, por sua vez, também está tomando providências. Eu vi esses dias aí no canal da Rússia, Sputnik, né? É um sistema Nudol, é um sistema secreto também, um novo estilo de arma, e certamente vai usar também esse recurso de drone, etc. A China, como nós sabemos, tem um plano de criar a maior armada do mundo, uma marinha 2 vezes maior que a dos Estados Unidos até 2030. Certamente eu imagino que agora, com essa crise, eles vão jogar dinheiro a balde nesse projeto, né? Para você poder recuperar a economia. Né? Vocês vejam, por exemplo, que a China ela teve, nos últimos anos, o maior gasto com defesa em números absolutos, num total de 12 bilhões de dólares, né? Superando, inclusive, os gastos americanos, que até então eram os maiores. Enfim, então, era isso que eu queria trazer aqui. Ou se tiver algo a falar. Eu queria fazer só um rápido comentário sobre isso que o Queiroz falou, porque todo esse prognóstico vai muito de encontro do que já ocorreu na história. Né? Esse financiamento de mercados emergentes, sobretudo no setor, através de infraestrutura e também no setor militar, ocorreu na década de 80 no Oriente Médio, né? Especificamente no Iraque, né? E com um forte papel da moeda americana dentro desse país. E isso, inclusive, pode dar pano, né, para uma reedição desse LegioCast, desse mesmo tema, né, uma parte 2, digamos assim. Mas aqui é muito possível que haja um deslocamento ou uma proliferação de pivôs geopolíticos. Né? Se nós temos no Oriente Médio, pelo menos aí nos últimos 20 anos, um forte pivô geopolítico, com as guerras do Iraque, a guerra da Síria, que ainda perdura ali alguns conflitos internos, né? Nós podemos ter novos pivôs geopolíticos justamente nesses novos mercados emergentes que são, vamos dizer assim, disputados tanto pela China quanto pelos Estados Unidos. E aí entra a América do Sul, Sudeste Asiático, alguns países da África, enfim. Então, acho que o que acontece é o seguinte, realmente as tensões geopolíticas tendem a se intensificar. Muito bem. E o professor Rafael tem mais algum comentário? Não, o que eu tinha para falar, já falei, eu acho que falei muito até hoje. É isso. Tudo bem. Basicamente, concordo com o Holtz, né? Num cenário em que muita coisa vai mudar e novos atores vão surgir, novos conflitos vão surgir, até porque num quadro de crise econômica, geralmente o que você tem, a saída da crise é o expansionismo. Nós tivemos depois da crise de 29 a Segunda Guerra Mundial. Eu estou apostando numa Terceira Guerra Mundial, sinceramente. É uma aposta alta, mas é a aposta que eu tenho feito. E eu pergunto novamente ao senhor Holtz, o senhor já falou um pouquinho do papel da globalização e das perspectivas como a liberal e a marxista desse período, e também um pouco sobre as relações de trabalho. O senhor tem mais algo a acrescentar sobre esse período vindouro aí? Bem, sobre a crise econômica que se aproxima, ou que nós estamos iniciando aí, né, de uma forma um pouco mais clara, gostaria de dizer primeiro o seguinte: durante 2/3 do século XX, os estudiosos de administração, de economia, ao tratarem, né, sobre o sistema produtivo, o sistema econômico em si, deram bastante foco à etapa da produção e ao seu aperfeiçoamento. Então, assim, a gente teve a fase de produção rígida do Fordismo, que foi uma evolução, fase de produção flexível do Toyotismo,
A fase de imbricamento entre a vida pessoal do operário, seu ofício, né, o volvismo, significou um maior aproveitamento das forças de trabalho por um menor custo. Enfim, foram todas modificações na etapa de produção. Já no final dos anos 70 e todos os anos 80, comecinho dos anos 90, o maior foco das análises econômicas e dos esforços das empresas se deu justamente na etapa do consumo, né? Através, portanto, da publicidade, sobretudo, e da obsolescência programada. E o papel do Estado nisso foi justamente a normatização de regras, né, normas, por ele. Isso ocorreu na Europa, e principalmente nos Estados Unidos, por dois motivos. Primeiro, para dar maior vazão à produção industrial desses países, e segundo, para demonstrar que o Ocidente capitalista havia vencido a Guerra Fria. Né? Vivíamos aí os últimos anos de União Soviética. Então, era necessário exportar esse modelo liberal e consumista, né, para as periferias do sistema produtivo. Nesses países periféricos, e o Brasil é um grande exemplo, isso significou, no entanto, uma mera migração do capital do segundo setor para o primeiro e o terceiro. Então, o que aconteceu? Aproveitando a alta de commodities, que são produtos de baixo valor agregado, nesse período aí dos anos 90 e 2000, sobretudo através dos governos de Lula, um pouquinho de Dilma Rousseff, eles buscaram fazer o quê? Inserir as populações de baixa renda no mundo do consumo através de programas sociais financiados pelos impostos dessas vendas de commodities, né? E não inserir essas pessoas ou desenvolver o setor produtivo. Na última década, principalmente, com o advento aí da nova direita liberal, se nutriu um ódio profundo ao Estado, aos seus serviços e também ao emprego público tradicional. E isso se expressou numa ode nonsense ao empreendedorismo, que num país frágil de indústria significou a proliferação de comércios e serviços altamente especializados, dirigidos a nichos muito específicos e altos da sociedade. No momento de crise, como a gente vive atualmente, não só puramente econômica, mas fruto também da pandemia, esses são os primeiros negócios a fecharem, justamente por não haver, através da indústria, cadeias produtivas complexas que sustentem com bens e bons salários a população em geral e o seu posterior consumo, né? Por que eu estou dizendo isso? Para demonstrar que o Brasil já vem vivendo uma crise de oferta que apenas foi intensificada agora, né? Sendo que o motivo disto é justamente a falta de políticas de Estado para o desenvolvimento industrial e social, e que é um erro também cometido, né, pelo ministro Paulo Guedes. Nós temos aí mudanças importantes, vamos dizer, hoje, né, na política brasileira, tensões, mas não é disso que a gente está tratando, não sabemos até quando ele vai ficar, né, mas, pelo menos em tese, é ao que ele se propõe. Nessa nova fase de globalização, a tecnologia tem um papel muito importante, né? A crise sanitária, graças à pandemia de coronavírus e a sua decorrente crise econômica, que deve ainda se estender por alguns anos, vão trazer mudanças profundas no sistema produtivo, no mundo do trabalho e também na forma como nós consumimos, né? Sobretudo por intermédio da valorização cultural e social dessas tecnologias de comunicação remota que nós temos utilizado muito nesse período. No curto exercício de análise, podemos perceber o seguinte: o quanto as tecnologias informáticas estão presentes no cotidiano de empresas, como intermediários de venda e comunicação com os consumidores, né? Hoje compra-se mais pelo smartphone, pelo celular, do que pelos computadores, né? E desde bens supérfluos até bens extremamente duráveis e também alimentos do dia a dia, né? Alimentos industrializados ou in natura, tem até supermercados especializados nesse serviço. Nesse ponto, as tecnologias trazem comodidade ao cliente, a redução de custos trabalhistas e imobiliários com as lojas físicas para os empresários e agilidade para ambas as partes. Com o isolamento social decretado, os comércios e empresas prestadoras de serviço, que são comumente presenciais, fecharam suas portas, enquanto alguns setores, né, migraram totalmente para ambientes digitais, sobretudo aqueles já sustentados por algum tipo
né, por algum modelo semipresencial de atuação, como instituições de ensino, consultórios médicos aí das mais diversas linhas, serviços bancários, comércios alimentícios, né? Enfim. As experiências dessa crise podem demonstrar justamente que a necessidade da presença humana nos serviços não é totalmente necessária, sobretudo se subtrairmos, né, dessa conta os custos de deslocamento das pessoas para irem, virem trabalhar, para irem e virem comprar, e também os custos imobiliários das lojas, além, obviamente, do dispêndio de tempo diário, né, que as pessoas gastam no dia a dia. Esse arcabouço tecnológico pode ser utilizado, inclusive, por demais entes, né? Se não me engano, o Queiroz ou o Carlos Lombizani, num outro podcast, falaram, né, sobre isso. O governo francês tem vigiado, né, os seus cidadãos através de softwares e nos seus celulares, que traçam os caminhos percorridos, né, e restringem a saída de suas residências, né? Isso era um país importante para reflexão sobre cerceamento de direitos privados e até políticos no futuro, né? Mas qual que é a grande questão? Aqui entra algo que é, de fato, uma hipótese, né? Não é algo, assim, consumado, porque depende de diversas variáveis políticas. Como o Queiroz bem falou, essa crise que a gente adentrou não possui precedente algum, né? Ela coloca em risco a oferta e a demanda de bens. Nós temos aí uma crise em três níveis. Primeiro, ela se refere, né, aos custos maiores referentes às paradas de produção industrial e à rodagem dos bens. Segundo, aos custos referentes às falências das empresas e ao desemprego. E, por último, os custos referentes justamente à diminuição da capacidade da força de trabalho dos países, né, causada aí pelas milhares de mortes, que são, sobretudo, adensadas geograficamente. Então, unindo esse cenário de cadeia produtiva, sobretudo relacionado ao terceiro setor econômico, nós temos um quadro político também bastante complexo. Unido a esse cenário, né, de cadeia produtiva, a gente tem um quadro político bastante complexo. Muitos analistas, eles acreditam que essa crise decorre da globalização e a coloca em xeque em curto e médio prazo. E, de fato, esse diagnóstico é preciso. A gente nota que os países mais afetados são aqueles, né, que possuem intensa relação comercial e fluxo de pessoas, como Estados Unidos, China, Espanha, França, Alemanha, Itália, tigres asiáticos, né? E menos em países menos afetados, ou com curva de contágio ainda em ascensão, como é o caso do Brasil, né? A gente nota que o vírus tomou o caminho para ser tratado de aeroportos internacionais e de metrópoles, né? Sobretudo através das classes altas, que são aquelas que mais dispõem de recursos de longo alcance de comunicação e são mais conectadas globalmente. Portanto, a hipótese né, a conjuntura mais plausível é que os estados se fortaleçam e adotem medidas protecionistas e restritivas quanto ao fluxo de mercadorias e pessoas estrangeiras, como nós já expusemos na primeira parte. Entretanto, muito diferentemente do fim da globalização, exemplificando com o nosso país, cujo governo tem poupado esforços para o socorro das pequenas e médias empresas e dos trabalhadores, os forçando a voltar a trabalhar sem qualquer segurança sanitária, e tomando também como base as mudanças nas tecnologias para o trabalho, nós podemos conjecturar um outro movimento concomitante. Então, se por um lado os estados se fecharão em matéria de política externa, em termos de política econômica doméstica, haverá intensificação das medidas liberais, sobretudo em relação aos direitos trabalhistas. Os efeitos dessa crise tripartite, né, a tendência é que os trabalhadores sejam forçados pelas circunstâncias a aceitarem condições adversas em seus empregos, tanto pela jornada de trabalho, que em muitos casos possivelmente passará a ser doméstica ou sem presencial, quanto pelos baixos salários oferecidos e a supressão de benefícios previdenciários. Nesse possível cenário, nessa hipótese, as economias nacionais que passarem por essas etapas se equipararão ao modelo chinês, né, de produção, de economia, que significa uma competição comercial internacional liderada pelos estados, possibilitada
por condições de trabalho insalubres da população geral, exposta a baixíssimos salários. Muito bem enfatizado, então, o que a Legião já havia dito antes, publicado, né, na nossa página no Facebook, que é o advento do protecionismo na política externa e a intensificação do liberalismo doméstico. Eric, O senhor tem algo mais a declarar? Esse artigo, né, faz parte de duas publicações. Foi um artigo escrito para mim, para a academia, né? Ele foi publicado, se eu não me engano, dia 8 ou dia 7 de abril. São duas publicações diferentes, que justamente trazem aí um panorama, uma hipótese, né, de como pode ser essa nova geopolítica aí do coronavírus, né? Um pós-coronavírus, como o mundo do trabalho, como que a economia, qual vai ser o papel da tecnologia, enfim, como que vai ser o nosso cotidiano, né? Então, assim, nós estamos trazendo hoje isso ao público, mas é fruto aí de reflexões nossas, né? É fruto de discussões nossas internas, e a gente vem trazendo aí uma tentativa de formação, vamos dizer assim, ao nosso público. O senhor Queiroz, tem algum comentário sobre a fala do senhor Holtz? Sim, eu gostaria de reiterar o que o Holtz falou, muito bom, inclusive, esse artigo dele. O que nós estamos vendo nos últimos anos é que vários países já estavam, né, Holtz? Não sei se concorda com a minha avaliação, vários países já vinham fazendo reformas do trabalho, reformas da Previdência, reduzir o custo da mão de obra, né? A fim de poder competir com a China de alguma forma. E esse dumping social e econômico que a China vem fazendo já há muito tempo é brutal. E aí qualquer país, ante esse quadro, quer dizer, para manter de alguma forma a sua indústria viva, tem que também baixar os custos, porque diz um autor bem conhecido no campo da história, o Paul Scholes, né, que a grande batalha dentro do capitalismo é a batalha pelo preço. Você tem que reduzir custo, né? Reduzir preço, tem que reduzir custo, porque senão você não é competitivo. Parece que o efeito China, esse dumping social e econômico que a China faz já há muito tempo, sob as barbas da OMC e sob as barbas dos Estados Unidos, se passagem, você veja, vários países aí para entrarem na Organização Mundial de Comércio, na OCDE, tem que entender uma série de preceitos de direito, de legalidade e tal. E a China entrou na OMC não atendendo nada disso. Sob os auspícios do Bill Clinton, um canalha. E continuou na OMC, apesar desse dumping social e econômico, com as bênçãos de George Bush, presidente dos Estados Unidos, que não moveu uma palha para levar a cabo investigações com relação a esse dumping social e econômico. Só para complementar, eu realmente concordo totalmente, Rafael. Eu, sinceramente, não havia percebido tão claramente isso, esse movimento, né, que o Rafael diz. Era um pouco, para mim, um pouco mais subliminar, mas, obviamente, com os fatos de hoje, né, com as configurações geopolíticas de hoje, com as práticas econômicas domésticas internas, né, é o que me pareceu mais provável de ocorrer. Mas eu corroboro totalmente. Sim, eu concordo. É o que vai acontecer, né? Porque não vamos ter muita margem em relação ao trabalho aqui. Se tiver, o sujeito vai ter que pegar, né? Pegar um trabalho a um salário muito baixo, exatamente. E, enfim, vamos ter aí também um cenário de protecionismo, que você vai precisar criar, a substituir a importação, vai precisar criar alguma indústria dentro do teu país, né? Para você se tornar competitivo em relação à mercadoria que vai vir da China, baratíssima, vai continuar vindo, tem que cortar direitos. Acho que o Paulo Guedes, é bem antes de você falar disso, finalizando aqui, o Paulo Guedes fala disso, né? Vamos seguir aí, depois dessa crise, com obra de infraestrutura e fim da CLT. Isso corrobora com tudo, né? É bem claro. O Paulo Guedes, o bom dele é que ele não é um cara que fica fazendo rodeios. Ele fala realmente o que ele pensa, né? Que é um absurdo, né?
Mas quando é uma hipótese, por quê? Depende também de várias questões políticas. Se o Paulo Guedes amanhã sai e entra um outro ministro de Economia completamente diferente. Talvez não seja tão brutal. Exatamente, né? Obviamente, essa hipótese nossa não é preto no branco. Eu acredito que mesmo que não seja ele, tem muita margem para não ser bruto. Vai acontecer daqui para frente. Vai ser bruto. Ser bruto para o setor do trabalho, talvez não seja tão bruto, né? Se não tá o Guedes ali. Mas bruto vai ser. Bem, então, acho que chegamos ao fim, né, do Legiocast de hoje. Agradeço a participação do professor Queiroz, muito obrigado pela conversa. Obrigado a todos, uma boa noite, viva Quixote. Muito obrigado também ao senhor Matheus Holtz. Agradeço muito a oportunidade, agradeço a você, Eric, por ter conduzido muito bem a nossa conversa, ao professor Queiroz também, que foi muito bem nas suas colocações, e é isso, me sinto muito, muito agradecido pela noite de hoje, né? Uma ótima noite a todos, viva Cristo. Pois bem, muito obrigado, Matheus. E nós voltamos na próxima semana com mais um Legiocast. E não se esqueça de seguir a Legião da Santa Cruz em todas as redes sociais. Estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Salve Maria e viva Cristo Rei. Grande abraço, fiquem com Deus e tchau.